Olá, alunos! Atividade 1 fala que uma corrente elétrica de intensidade de 8 amperes percorre um fio metálico, né? Sabendo que a carga alimentar é de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, determine o tipo e o número de partículas. Todas as vezes se aparecer partícula, você vai pensar o seguinte: partículas são os elétrons que se movem para formar a corrente elétrica. Então, se são os elétrons, eu já posso cancelar o C, o D e o E. Significa que eles não vai formar corrente elétrica. Nesse caso aqui, nós vamos usar o I igual ao N vezes E. Por que eu vou usar o N vezes o E e não o Q? Por conta dessas partículas ou por conta se aparecer elétrons. Se não aparecer, eu posso usar o Q. 8 é a intensidade da corrente, número de partículas eu não sei, a carga elementar ela é uma constante de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 dividido por 1. Multipliquei cruzado, vou ter 1,6 vezes 10 elevado a menos 19n igual a 8. Quer dizer, eu multipliquei o 8 por 1 e deu 8. Aqui embaixo tem 1. Então, quando eu multiplico esse 1 por esse, eu acho 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Deixo o n sozinho. 8 dividido por 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 vai dar 8 dividido por 1,6, 5, vezes. A notação, como ela está no denominador, ela precisa inverter o sinal, então ela fica positivo. Vou marcar a letra B. Na número 2, nós temos bem simplesinho, que um condutor, é percorrido por uma corrente de carga de 12 coulombs. A cada minuto, eu não posso trabalhar com minutos. Eu tenho de transformar isso aqui em segundos. Que jeito que eu transformo minutos em segundos? 1 minuto tem 60 segundos. Como ele já te deu o colombo, ele já te deu a carga, eu vou colocar que a intensidade da corrente elétrica é igual a 12 dividido por 60. 12 dividido por 60, vou achar 0,2 amperes. Na número 3, nós vamos ter o seguinte, nessa número 3. Aqui eu tenho a intensidade da corrente, que está em miliamperes, e aqui eu tenho o tempo que está em segundos. Só que a intensidade da corrente, ela está aumentando. Significa que ela é uma corrente alternada. Quando eu tenho uma corrente alternada, eu não posso jogar direto aqui na intensidade da corrente, porque essa intensidade da corrente, ela vai alternar, ela vai mudar. Então, eu preciso primeiro saber a quantidade de carga que vai passar, porque se a intensidade está aumentando, significa que a quantidade de elétrons também vai estar aumentando. Para isso, quando estiver representado em forma de gráfico, eu vou usar essa regrinha, que a quantidade de carga é numericamente igual à área da figura. E aí aqui eu vou ter uma área de um triângulo. Pode ser um quadrado, um retângulo, um trapézio. Então aqui eu tenho um triângulo, que é a base vezes a altura dividido por 2. Quantidade de carga, a base, que é essa aqui, é 120. A altura aqui vai ser 10, só que é 10 miliamperes, então eu coloquei o 10 elevado a menos 3. Que eu vou ter 120 vezes 10, 1.200, dividido por 2, 600 vezes 10 elevado a menos 3. Agora dá para me calcular a intensidade da corrente, porque eu sei a quantidade de carga para me dividir pelo tempo.
600 dividido por 120, vou achar 5. 5 vezes 10 elevado a menos 3 amperes, ou simplesmente 5 mili, que é a representação do 10 elevado a menos 3. Na número 4, nós temos aqui o seguinte, só um minuto. A número 4, você tem uma intensidade de corrente de 200 miliamperes durante 1 hora. Então, você vai ter 200 vezes 10 elevado a menos 3, que é a intensidade da corrente, e o tempo de 1 hora, que vai ser 3.600. Só que como ele falou em número de elétrons, eu vou colocar número vezes a carga elementar, que é sempre 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Vou multiplicar cruzado por 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, e n fica aqui. E multiplicando 200 por 3.600, vai dar 720.000 vezes 10 elevado a menos 3. Deixo 720.000 vezes 10 elevado a menos 3, dividido por 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, que é esse valor que vem aqui para baixo. N, então, quando eu divido esses dois valores, o 720.000 por 1,6, vai dar 450.000. Divisão de potência de mesma base, eu conservo a base e vou subtrair os expoentes, que vai dar menos 19. Menos com menos dá mais, e menos 3 mais 19 vai dar 16, que é esse valor que eu encontrei aqui. Quando esse valor ele é positivo e eu pular 1, 2, 3, 4, 5, eu vou aumentar o expoente. Se ele fosse negativo, aqui seria 11, que eu iria diminuir. Professor, e por que a senhora pulou? Eu pulei porque se for uma questão de marcar, ele jamais vai ficar respondido desse jeito aqui, tá? Jamais. Jamais vai ficar respondido desse jeito. Então, essa aqui é a resposta da 4. Quando a gente vai para a questão 5, ele fala sobre a corrente convencional. Na corrente convencional, supõe-se que a carga ela é oposta à real. O que é a corrente real? Que a carga vai do negativo para o positivo, porque ocorre o movimento dos elétrons. No convencional, já acontece o oposto. Ela vai do positivo para o negativo, porque acontece o movimento dos prótons. Então, essa questão você vai marcar a letra E. E a explicação dela está aqui no textinho que foi entregue para vocês. O textinho está aqui e aqui está o esqueminha. O convencional, ele vai do positivo para o negativo com movimento de elétrons. Na número 6, pede para você falar que o equipamento funciona com carga contínua ou com carga alternada, tá? Então, ele pede essas duas coisas para vocês. Ou se é contínua e alternada, qualquer um dos dois serve para ele. Então, o que é uma corrente contínua? Corrente contínua é aquela que o número de elétrons não aumenta, o número de elétrons não diminui, ela é constante. Isso é corrente contínua. E quem fornece? Pilha e bateria. No caso aqui, a pilha fornece então a corrente contínua aos aparelhos elétricos. O computador, ele tem um transformador e que esse transformador ele só vai funcionar se a corrente for alternada, né? Que é o chamado estabilizador. Ele só funciona com corrente alternada. A bateria do carro ele fornece uma corrente contínua ao motor para o motor funcionar. Já as lâmpadas comuns
ela funciona tanto você ligar numa corrente alternada, ela vai funcionar, mas se você ligar ela na pilha, ligar ela na bateria, ela também vai funcionar. Então, ela também funciona com corrente contínua e com corrente alternada. Por isso que eu marquei a número 3.